Fala galera, aqui é o professor Cleverson e eu estou aqui para fazer aquela revisão geral. Sabe aquela revisão que você precisa sentir no seu coração que é necessário na véspera da prova do Enem? Estamos aqui para isso! Eu quero discutir todos os tópicos principais que são tratados nessa prova, desde o cabecinha assim até o mais ferrado de todos, que é aqueles do TRI alto, né? Bom, começando lá, se eu for tratar assim, Cleverson, o que eu preciso saber para o Enem? Eu vou te dizer, matemática básica, sem sombra de dúvidas. O Enem ele gosta muito daquelas interpretações, é uma prova contextualizada, que a gente já sabe, já está habituado, já trabalha durante o ano todo sobre isso. Mas tem algumas coisas que são muito fortes no Enem. Uma delas é a operação com frações e número com vírgula. Todas as questões, elas têm um quesito ali de uma pontinha de eu preciso fazer uma soma de número com vírgula. Uma multiplicação de números decimais também, ou vou trabalhar com uma fração. Prova do Enem, tenho que ir com isso muito forte para mim, tá? Operações básicas, esses dois são os principais. Agora, regras de potenciação, que é o que a gente começa a estudar lá na parte da aritmética básica das 4 operações, e eu preciso saber também. Eu preciso saber as propriedades. Claro, são todas as propriedades, as principais, porque você pode usar tanto na prova de matemática como em outras ciências. Se você pegar a prova de física, tem muita notação científica, pegar a prova de química também, tem algumas transformações que você precisa saber as operações básicas que vêm da matemática, né? Então, aquelas propriedades de potência, onde eu tenho bases iguais e estiver multiplicando, você pega, mantém a base, soma os expoentes, as mais basiquinhas. Ó, quando tiver uma divisão e for a mesma base também, você faz o mesmo esquema, mantém a base e subtrai os expoentes. Se você tiver um número e ele tiver elevado e tiver elevado a um outro número, pô, mantém a base e multiplica os expoentes. Agora, se tiver negativo lá a minha potência, é simples, você mantém 1 sobre a elevado a n. Lembrando, não pode esquecer que todo número elevado a zero sempre é 1. E todo número elevado a 1 é quantos? É ele mesmo. Fechou? Das propriedades de potenciação e de matemática básica, essas se destacam mais. Mas aí a gente vem num cara que é o carro-chefe do Enem. Muitas e muitas questões trata de razão e proporção. Aqui a gente entra pesado. Lembra que eu falei que a prova do Enem é uma prova contextualizada? Aqui que ele se destaca, principalmente nos exercícios que envolvem escala. Para, trananana. Aquele para vai ser exatamente mais ou menos desse padrão. O tamanho que você tem no mapa, principalmente, né? Você lembra da prova do passado? Caiu um mapinha. Todo ano cai, é padrão Enem. Sobre o tamanho real. Lembrando que o padrão é 1 sobre a parte real. E sempre tem que estar em centímetro. Nem sempre ele vai falar isso, ele só vai colocar lá, siga a proporção. 1 sobre 58 milhões, que tem um exemplo do ano passado sobre isso. Cara, ele está querendo dizer que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na vida real. E o que eu preciso? Eu preciso, além de saber resolver exercícios de escala, que dá para fazer por regra de 3, a maioria. Você precisa fazer as transformações, que, pô, você vai calcular lá uma distância, mas a distância ela não fica legal, 58 milhões de centímetros. É melhor transformar para quilômetro, né? Então aí a gente tem as unidades de transformação de medida, que é assim, ó, kh. Meu Deus, quanta merda. Nossa, que é isso, Cleverson? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que é o nosso sistema internacional de medida. Vale para comprimento, para área e para volume. O que vai mudar de um para o outro é que se você andar para a direita aqui, você multiplica por 10 se for distância. E voltando, seria dividindo por 10. Na real, você vai só andar com a vírgula, tá? Você observa onde está a vírgula do número que eu quero passar. Por exemplo, 58 milhões de centímetros. Está aqui. Eu vou andar para quilômetro, vou andar 1, 2, 3, 4, 5 unidades para lá. Se você voltar, vai dar 580 quilômetros. Você fez uma belíssima transformação. Isso que é a unidade de transformação de medida, tá? Se você for transformar de área, o que muda? Muda que em vez de ser 10, aqui multiplicando e dividindo, você vai andar 100. Ou seja, a cada 1 unidade é 2 pulinhos. Se for transformação de volume, mesmo esquema. Você vai andar, só que agora 1000, porque é elevado a 3. Fechou? Essas transformações são muito importantes. Mas, por exemplo, eu vou lá na conveniência perto de casa e vou chegar para o cara e vou falar, me vê 2 decímetros cúbicos de coquinha. Não é assim que a gente faz, né? Isso daqui é muito importante. Se você quer converter de unidade de volume para unidade padrão, para unidade convencional, que é o que a gente usa, litro, ml,
você tem que transformar assim, ó, 1 decímetro cúbico sempre é 1 litro. Então você tem essa ponte aí entre uma e outra. Igual eu falei, 2 decímetros cúbicos de coquinha, na real é 2 litros. Então saber isso daqui para o Enem também é super válido. Lembrando também que 1.000 quilogramas é 1 tonelada, ou 1.000 ml também a gente tem, que é 1 litro, também é super válido, fechou? E regra de 3, é a braba? Regra de 3 é a braba. Entre todos os conteúdos da matemática, 80%, tem aquele meme, 80% do Enem você faz com regra de 3. Porque ele se aplica não só na matemática, você pega muitos exercícios da física, química principalmente, muitas transformações exigem da regra de 3. Da simples e da composta? Sim, a regra de simples ela tem mais aplicação. Eu sei que a regra de simples ela pode ser diretamente proporcional, à medida que uma aumenta, a outra tende a aumentar também. Por exemplo, a distância e o tempo. Se for comparar essas duas, quanto maior a distância, mais tempo eu vou demorar para chegar. Então elas são diretamente proporcionais. Diferente da inversamente proporcional. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos pegar aí distância e velocidade. Quanto maior a velocidade, distância e velocidade não, vamos pegar assim. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então elas são grandezas inversamente proporcional. Você vai comparar as duas, mas se você notar que elas são diretamente proporcional, você vai ter que multiplicar cruzado. Se você notar que elas são inversamente proporcionais, você multiplica em paralelo. Mas o jeito de montar é sempre o mesmo. Pega essa semana e dá uma revisada nessas duas formas, tá? Porque cai bastante. Regra de 3 composta, cai, Cleverson? Cai, tem bastante exercício do Enem que trata de regra de 3 composta. Só que a regra de 3 simples, ela tem mais aplicação. Então vale bem a pena dar uma olhada nesses exercícios. Quer outro que vale a pena? É o tal da porcentagem. Nossa, muitos exercícios tratam de porcentagem. Você pode fazer ali, ó, na situação problema, aplicando ali a porcentagem, usando regra de 3. E o bom é que os exercícios sempre são diretamente proporcional. Você vai comparar o valor com a porcentagem. Por exemplo, eu tenho uma mercadoria de R$200, ela diminuiu 30%. Você pode jogar numa regra de 3 que vai dar super certo. Joga lá, R$30 é o meu 100, minha mercadoria, R$200. R$200 é meu 100%, 30% é X. Multiplica cruzado que você determina a porcentagem. Fechou? Juros simples e juros compostos. Cai? Sim, também. Juros simples, ele é simples porque ele usa essa fórmula que só computa uma vez. Eu tenho que esse C é o meu capital, o I é a taxa e T é o tempo. Lembrando que esse capital aqui, ó, é sempre o meu valor inicial. O I é a nossa taxa e o T é o nosso tempo. Como assim, taxa e tempo? Taxa é o percentual que vai aumentar. Eu vou fazer uma aplicação de R$100 a uma taxa de 3% ao mês. Então beleza. O I você vai colocar 3. Direto 3? Sim, porque já está sobre 100, fechou? Se você não usar o 100, você coloca 0,03. Mas lembra sempre o seguinte, que a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma conversa. Se a taxa tiver ao mês, o tempo também tem que estar em meses. Diferente da fórmula dos juros compostos. Juros compostos é conhecido como juros sobre juros. Você vai sempre captando ali, ó, novamente no próximo tempo. Eu peguei essa aplicação e fiz 3% ao mês. No próximo mês, eu vou pegar aquele valor que rendeu e fazer uma nova captação. Aí eu preciso da fórmula. E a fórmula é assim, ó, capital vezes 1 mais I, entre parênteses, elevado a T. Aqui não. Esse I é na forma decimal. Mas não pode deixar de diretão? Pode, você vai ter que colocar sobre 100. Só que não vale a pena, porque geralmente quando o tempo é muito alto, por exemplo, 15 meses, já não compensa fazer porque tem um exponencial. Então você vai ter um dado no exercício que vai falar para você quanto é exatamente esse valor. Então beleza, eu não preciso me preocupar com esse valor. Olha, até 3, 4 meses dá para fazer na mão, mas aí passou disso o Enem já vai te fornecer. Tem algumas questõezinhas que ele fornece sim. Independente da forma de juros que você for fazer o exercício, que ele estiver pedindo, o montante, que é o meu valor final, sempre vai ser o capital mais os juros. Mas entre os 3 tópicos aqui principais, é porcentagem que se destaca. Juros simples e compostos, temos sim questões deles, mas o porcentagem é o mais forte. Tá? E função? Função é importante? Muito importante. Função do primeiro grau é o que sempre se destaca na prova. E tem muitos exercícios em que você nem precisa fazer realmente a análise da função do primeiro grau. Tem os caras que você vai saber a intersecção aqui. Lembra disso?
Toda vez que intersectar aqui o eixo y, é o meu valor de b. Exatamente esse cara, que a gente chama de coeficiente linear. O a determina o quê? O a determina o meu crescimento. Se eu ver que a minha função, o valor do a, que é o coeficiente angular, for maior do que zero, ela vai ter esse comportamento, que a gente chama de função crescente. Se for menor do que zero, pode ter certeza, vai ser assim a sua função. Lembrando que x é elevado sempre a 1. A maior que zero crescente, a menor que zero decrescente. E sempre vai cortar nesse valor, que é o valor de b. Fechou? Tem, cara, muitos exercícios do Enem que cobra exatamente essa análise. Você nem precisa ver, só vai nas alternativas, nem precisa fazer. Mas se você tiver dúvida, você pode jogar um valor. Pega lá um valor de x, vê o que vai dar no eixo y, o seu resultado. Joga lá na funçãozinha que ele dá, que vai sair certinho. Função do segundo grau também cai com uma certa frequência, Cleverson? Cai muito também. Função do segundo grau tem todas aquelas fórmulas que a gente precisa para a nossa vida, né? Principalmente a mais brava de todas. A Bhaskara, deltinha, b ao quadrado menos 4ac? Sim, temos que saber. E a gente sabe que quando o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes, x1 e x2. Quando o delta for igual a zero, uma raiz só, o x1 vai ser igual a x2. E quando não for, quando tiver um delta menor que zero, não vai ter raiz. A raiz a gente vai determinar com a famosa fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Você vai puxar um para o mais, que vai ser o seu x1, e um para o menos, que vai ser o seu x2. Só que muitos exercícios do Enem, que é um padrão que sempre acontece na prova, ele vai colocar lá para você uma função do segundo grau. Aí ele vai falar, olha, essa função ela tem o formato f de x igual a menos um carinha, vamos colocar lá, menos x quadrado, mais um outro carinha lá, menos 4x, ou pode ser até mais 4, não vai ligar tanto. Ele vai perguntar para você, qual a empresa tem um lucro que vai ser fornecido nessa função? Qual vai ser o lucro máximo? Se ele perguntar qual vai ser o lucro máximo, lembra que vai ser esse valor aqui, que a gente chama de y no vértice, tá? Sempre que fizer essa pergunta, qual é o lucro máximo? Você vai calcular, não precisa fazer todo esse desenvolver dessa história. Você vai calcular só o y no vértice, que é menos delta sobre 4a. Ou se ele perguntar, quando essa empresa teve o lucro máximo? Se perguntar quando, você vem aqui, ó, no x do vértice. Esse daqui é o meu famoso quando. Quando o meu lucro máximo? Aí eu venho e calculo pela fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. Cara, função do segundo grau tem muitos exercícios desse estilo? Sim, tem muitos. E a última função que eu preciso me preocupar na hora que o assunto é Enem é função exponencial, que ele tem muitos exercícios do tal do desenvolvimento de bactérias e vírus. Todos eles vão ter esse comportamento. Como que eu sei que uma função é exponencial? Quando tiver um x elevado. E esse a aqui, ó, ele sempre vai determinar para você o valor inicial. Em uma colônia, inicialmente tinha 40 mil bactérias, um exercício clássico do Enem também. O 40 ele vai vir apresentado aqui, desde que aqui não tenha uma soma, tá? Se tiver uma soma, você vai ter que fazer pelas propriedades da potenciação, separar. Mas geralmente ele vem aqui explicando certinho quem que é o meu valor inicial. Mas se tiver na dúvida, joga x igual a zero. Esse carinha aqui, que ele vai ser todo número elevado a zero, eu volto aqui no começo, é igual a 1. Aí ele vai mostrar exatamente qual que é o valor inicial das minhas bactérias ou vírus, dependendo da situação. Mas todos os exercícios são basicamente isso, na hora que fala de função exponencial. Da parte de aritmética, esses são as cabeças. Mas também temos alguns tópicos muito importantes na hora que se fala de geometria e probabilidade. Que eu vou fazer mais um quadro e volto já já. Vamos que vamos, meu povo! Parte de geometria, hein? Parte dos desenhinhos. Ó, na hora que a gente fala de geometria plana, qual que são os tópicos principais? Eu preciso conhecer o que é a geometria plana, que são as figuras planas, é claro. A gente tem que toda figura, essas pontas sempre vão indicar pra gente o vértice, lembra de ver, tá? Essas barras aqui, que são as laterais, sempre vão ser chamadas de arestas, e as faces, quando uma geometria plana só tem uma face só. O que eu preciso saber? Se uma figura é dita regular, eu tenho que as arestas e os ângulos são iguais. Isso é muito importante, porque se eu for falar de ângulos, que é o mais importante dentro dessa primeira parte, que é a parte inicial de estudo dos ângulos, eu tenho que a fórmula do soma dos ângulos internos é sempre n menos 2 vezes 180. Esse n aqui representa o número de arestas que a sua figura tem, ou o número de lados, se for melhor. Pô, mas aí tem como eu achar cada medida? Se for regular, sim.
a medida de cada ângulo, é só você pegar a soma e dividir pela quantidade de arestas que essa figura tem. Pô, mas e aí, tem como achar o externo? Sempre quando a gente fala de ângulo externo, é como se eu tivesse um prolongamento aqui, ó, na minha retinha, dando todo ele o ângulo raso, que é de 180 graus. Nessa, o ângulo externo, se eu quiser achar tanto de figura regular, como até não figuras que não são regulares, é sempre fazer 180 menos o ângulo interno, fechou? Pô, aí nessa jogadinha aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho do ângulo externo e tenho da soma dos ângulos externos. Se eu pegar todas as medidas de todos os ângulos externos, tem que dar sempre 360. Isso independente da figura e independente se ela é regular ou irregular. Sempre vai dar 360 graus, tá bom? Mas ó, se eu for pegar nos tópicos de geometria plana, um dos exercícios que sempre aparece é de semelhança de figura. É aqueles exercícios clássicos onde você tem a altura de um prédio, aí você tem uma altura de um poste. Você sabe a altura do poste, você sabe a sombra que essa altura projeta. Você também sabe a sombra que o prédio projeta. Você quer saber a altura do prédio? É só você jogar nessa semelhança aqui. Você vai comparar assim, ó. Sempre vai ser triângulos retângulos. Não esquece que é um para lá, um para cá. Você vai escrever A está para D, aqui, assim como B está para E, que é o seu correspondente no outro triângulo, e C está para F, assim como bateu aqui. Isso vai gerar o que a gente chama de uma constante de proporcionalidade. E você consegue fazer vários exercícios como esse clássico que eu te falei. Não foi uma, não foi duas versões do Enem que cobrou esse tipo de situação. Foi muitas e muitas situações. É um dos tópicos que vale dar uma recapitulada aí na hora que você estiver tratando na sua revisão. Outro tópico muito importante que só cobra o básico é a tal da trigonometria. Qual é essa trigonometria? Você tem um triângulo e ele é um triângulo retângulo. Muito importante ser retângulo, até porque a trigonometria só é baseada no triângulo retângulo. Eu tenho 3 lados e esse A aqui, que é oposto ao ângulo reto, sempre vai ser a minha hipotenusa. Esse cara aqui é o que eu chamo de cateto e esse também é o meu cateto. Se eu tiver um ângulo como referência, esse vai ser o cateto oposto e esse vai ser o cateto adjacente. Oposto porque ele está oposto ao ângulo e adjacente porque ele está do ladinho do ângulo. Você tem, em toda a trigonometria, independente do ângulo, que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O famoso teorema de Pitágoras, lembra dele? Pô, isso daqui é válido para quando você tiver 2 lados e você quiser achar o terceiro. Agora, se eu estiver falando de ângulos, entra na jogada esses 3 carinhas, que é o tal do seno, do cosseno e da tangente. Lembra que seno é cateto oposto ao meu ângulo sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sempre é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é B sobre C nesse exemplo que eu coloquei. Lembrando desses caras, também preciso lembrar dos ângulos de 30, 45 e 60, que são os ditos ângulos notáveis. Você lembra do seno, cosseno e tangente desses caras? Prova do Enem, eu preciso levar muito isso daqui, porque tem algumas questõezinhas que eu preciso e ele não vai fornecer para você. Se fornecer, ótimo, mas se não fornecer, você lembra que seno é de 30, 45 e 60, é sempre pela essa tabelinha. Aquela da musiquinha que a gente já conhece há muito tempo. Pô, falando em trigonometria, é super válido? Sim, mas o mais brabo mesmo vem aqui, ó, a parte de geometria que envolve as áreas. Áreas não são todas que eu preciso levar para o Enem. Tem algumas que eu preciso até me desabter assim, eu não preciso levar toda aquela bagagem de área. As principais são quadrado, que é L vezes L, que é L ao quadrado, do retângulo, base vezes altura, lembra que é muito parecido essas duas, né? O do trapézio ele tem 2 bases, então você vai fazer base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Não esquece do dividido por 2, que é muito parecido com o do triângulo. Lembra do triângulo? Independente do triângulo, sempre é base vezes a altura dividido por 2. Lembra que eu falei que tem algumas áreas que você não precisa? O triângulo ele tem um monte de áreas. Tem fórmula de Heron, tem relacionada a seno do ângulo. Esses daí, para Enem, você não precisa se preocupar. Agora, uma que é legal e super válida você levar é a do triângulo equilátero. Pô, triângulo equilátero é aquele triângulo onde todos os lados são iguais. A altura e a área deles é legal você saber. A altura é sempre L raiz de 3 sobre 2. Como todos os lados são iguais, é só você pegar a medida do lado ali. L raiz de 3 sobre 2 a altura. E a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Muda tanto esse carinha da frente como fica sobre 4. Esses carinhas são legais porque com eles você consegue obter a fórmula do hexágono. O hexágono ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Então, se pedir a fórmula do hexágono, é só fazer 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Outro cara que é brabo é esse, o tal do círculo.
Lembra do círculo? Ele tem duas medidas que você precisa saber. O entorno, que é o que a gente chama de comprimento. Lembra do comprimento? É cachupiri. Esse é o comprimento da borda da pizza. Cachupiri sempre. Agora, falou em área, que é a região interna, é πr². Essas são as principais formas na hora que se fala de área. E de volume, tem formas também? Sim. Tem a do cubo, que é super importante, lado vezes lado vezes lado, os três lados multiplicados. O do paralelepípedo, que é A vezes B vezes C, que é o comprimento, largura e altura, multiplicado também. Do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Só que a base, como é um círculo, a gente tem que esse carinha aqui é R, então vai ser πr², que é o meu círculo, vezes a altura. Aí você tem a fórmula do cilindro. Lembra o seguinte, todo sólido que tiver bico, ele vai ser dividido por 3. Eu estou falando do cone e da pirâmide. Pô, eles têm bico, não tem? Então é a área da base vezes a altura dividido por 3. O do cone é πr², porque é o círculo, só que é dividido por 3, multiplicado pela altura, ambos. Pô, da esfera é legal você saber a área e o volume. Geralmente, questão do Enem, eles colocam lá um dado, a fórmula da área e do volume da esfera. Mas se não tiver, é legal você dar uma revisada essa semana. A área é 4πr² e o volume é 4/3 de πr². Essas duas formas sempre caem também. Mas o do volume, tá? Estou falando em todos os sólidos. Em geral, sempre cai o volume. E de estatística, o que eu preciso saber? O trio parada dura, média, mediana e moda. Lembra desses três bonitos? Na hora que eu falo dos três, sempre é aquelas questões de tabelinha. E o mais brabo é achar a moda. A moda, lembra que é sempre o valor que mais aparece em uma distribuição. Apareceu com maior frequência? É ele que é a minha moda. A mediana é sempre o valor do meio. Sempre? Sempre. Se a distribuição for ímpar, já é aquele carinha. Se a distribuição for par, você pega metade para um lado, metade para o outro. Só que não pode esquecer. Mediana você precisa colocar em ordem. Todos em ordem? Todos em ordem. Crescente ou decrescente, você que escolhe. Mas precisa estar em ordem, tá? Média é a mais complicadinha, porque você precisa somar todos os termos e dividir pela quantidade do termo. Igual a gente faz na escola. Se eu quero saber a média das minhas notas, soma todas e divide pela quantidade das minhas notas. E para fechar o nosso pacote Enem, conteúdos, probabilidade. Tem questões de TRI alto de probabilidade? Sim. Tem questões de TRI médio? Sim também. Mas tem algumas questões que são dadas, principalmente assim, Cleverson, o que eu preciso levar para a minha prova de conhecimento de probabilidade? Alguns exercícios e que probabilidade é sempre o número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Sempre, sempre, probabilidade é esse o rolê. Na hora que fala tópicos do Enem, esse e o outro quadro são os principais. Tem muitos e muitos assuntos que a gente estuda durante o ano, mas falou Enem, forte mesmo, interpretação, ir com calma, leitura, concentração. Essas são as minhas melhores dicas. Espero que eu tenha ajudado com a revisão. Um grande abraço e até mais!